Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Sabedoria, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúdo com carinho, não só as catequistas, mas todas as pessoas que tomarem contato com esta aula que eu estou iniciando, reconhecendo e agradecendo mais uma vez todo esse trabalho maravilhoso das nossas queridas catequistas e dos nossos queridos catequistas. Normalmente não é muito comum a figura masculina trabalhando na catequese, mas é uma pena, né? Às vezes a gente tem alguma exceção. Saúdo a todos, como também aquelas pessoas que mesmo não trabalhando diretamente na catequese, mas todos nós somos catequistas. Ou seja, nós temos a missão de fazer ecoar a boa nova. Nossa boca, com certeza, é um órgão destinado à ação de proclamar coisas bonitas, coisas que engrandecem, coisas que elevam. Então, a todos, minha saudação. Então, como já disse, o nosso assunto é o Catecismo da Igreja Católica. A importância do Catecismo da Igreja Católica. Primeiramente, eu quero dizer que às vezes a gente encontra a sigla para dizer Catecismo da Igreja Católica, SIC. Catecismo da Igreja Católica. Às vezes, mas esse SIC corre o perigo de se confundir com a sigla do Código de Direito Canônico. Porque o Código de Direito Canônico em latim, Codex Iuris Canonici. Aí SIC vai dar. Eu posso entender que seja Código de Direito Canônico, mas a sigla seria SIC. Às vezes você encontra também CATEC, C-A-T-E-C, Catecismo da Igreja Católica, CATEC, Catecismo da Igreja Católica, mas é apenas um detalhe. E, evidentemente, que se trata do livro mais importante que existe depois da Bíblia. Então, são dois livros colocados um ao lado do outro. Esse aqui, Palavra de Deus. Esse aqui, também Palavra de Deus, mas proclamada, pregoada, ensinada pela Igreja. E aí, forçosamente, nós temos o conhecimento dos dois pilares mantenedores da nossa fé. Nossa existência como caminhantes do céu, como pessoas chamadas e enviadas por Deus. Nós temos esses dois alicerces, ou esses dois pilares, que é Bíblia e tradição. Na Bíblia, a palavra de Deus. Na tradição, a palavra de Deus proclamada e anunciada pela Igreja. São os dois pilares. Portanto, aquilo que vem da Igreja é dado, revelado. É fé definida. Não é disseram, parece que é certo, o Papa falou, parece que é certo. Não é isso não. É verdade de cunho que não há outra diferente. É aquela Bíblia e Catecismo. E faço também uma afirmação que é impossível, mas impossível eu querer ser catequista
sem a palavra oficial, oficializada da igreja. Isso existe. Você pega um livro de Monsenhor Guedes, você pega um livro do outro padre, ou de outro teólogo, ou de outro bispo, aquilo ali é suporte, é ajuda, é metodologia. Mas a verdade contida e sem nenhuma margem de dúvida é o livro do Catecismo da Igreja Católica. É tão importante que o Catecismo começa com a palavra do Papa, Constituição Apostólica, chamada Fidei Depositum, depósito da fé, que o Papa faz dizendo que esse aqui é de fato e de direito a palavra oficial, a palavra indiscutível da igreja. Então, isso é fundamento. Bom, eu encontrei no catecismo, parece que é. Não é. Outra coisa importantíssima. Tudo, mas toda a doutrina da igreja, todos os ensinamentos da igreja, provenientes do ensino de Jesus Cristo, da palavra de Deus, está aqui. Então veja bem a seriedade desse livro. E aí você pergunta, qual o conteúdo desse livro? Eu já respondi. É tudo aquilo que existe de certo, de correto, de inalienável da igreja. Está aqui. Mas vamos abordar os assuntos que acontecem aqui. Primeira coisa, o estudo dos 12 artigos da nossa fé. Ou seja, o credo, creio em Deus Pai, todos. São 12 artigos. Ali, naqueles 12 artigos, estão todos os assentos pertinentes à nossa fé. Então, eu creio em Deus. Então, esse é o primeiro capítulo. É a profissão de fé, o estudo de cada artigo do credo. Então, vem Deus que vê ao encontro do homem, a revelação de Deus, transmissão da revelação, e vai. Creio na igreja, nos sacramentos, e vai. Agora, é pena, porque nós normalmente rezamos só uma maneira de apresentação do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas tem um que é mais completo quanto à redação, que é o chamado Niceno-Constantinopolitano. Ou seja, esse credo é resultado do concílio de Niceia e de Constantinopla. Por isso que ele tem esse nome. Olha, ele é fora do comum. Inclusive, ele é aconselhado que se reza no tempo do Natal. É Niceno-Constantinopolitano. Creio em um só Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. Quando é tempo do Natal, às vezes a gente se ajoelha nesse momento, adorando o mistério da encarnação. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também, por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Catequista, um parêntese, mas um parêntese muito importante. É inadmissível que um catequizando não saiba de cor e salteado as orações da nossa fé católica. Pai Nosso, creio em, inclusive os dois credos, o mais breve e o mais longo, os mandamentos da lei de Deus. Olha, cuidado! É o senhor e a senhora que são os responsáveis disso, viu? Criança fica 1 ano, 2 anos na catequese, chega na missa, não sabe rezar o glória, não sabe rezar os santos, não sabe responder nada. Olha, a culpa é nossa, minha e de vocês. Portanto, todo encontro de catequese, mas todo, mas é obrigatório, na minha visão, que tenha alguma coisa da missa. Primeira missa, segunda missa, terceira missa, quarta missa, quinta missa. Então nós vamos ensinando essas partes fixas, o santo, o cordeiro e as orações cotidianas, né? Outro dia, numa comunidade aí, eu pedi o pessoal para poder dizer para mim, comigo, os 10 mandamentos. Eles não disseram nem 4. Eu falei, misericórdia. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que, olha, quando chegou no 4, eu percebi que eu sozinho estava falando. Falei, todo mundo, ministro da comunhão, leitores, professores e tal. E às vezes ainda, né, quer se revoltar contra o padre, né? O padre vai ensinar e querer que se evolua, aí nós vamos embora. Tudo bem. De repente a metodologia do padre não foi tão feliz na exposição. Mas eu vou ficar apegado na metodologia do padre ou na verdade que o padre quis ensinar? Qual é que é maior? Bom, paciência. Então, catequista, pelo amor de Deus, catequizandos que não sabem o crer em Deus Pai, que não sabem o Pai Nosso, que não sabem os mandamentos, que não sabem, enfim, Ave Maria. Nossa, Mãe do Céu, você e eu temos culpa disso, viu? Com certeza. Portanto, o primeiro estudo longo é sobre Deus Criador, Deus Salvador, Deus que criou o homem, Deus que é Pai, Deus Todo-Poderoso, tudo longo, mais longo mesmo, no Catecismo da Igreja Católica. Mas é um espetáculo, nossa!
Eu não tenho como preparar as minhas aulas de teologia, de ensino teológico, catequético, palestra, reflexão, a não ser no catecismo. Porque aqui é segurança total. Mas o padre José falou, o padre João falou, o padre Gabriel falou, não sei quem cantou. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Lá não é verdade de fé. Que história é essa? Que história é essa? Igual o cantor lá, no grupo de canto litúrgico. Escuta aqui, que hora que a gente vai colocar essa música aqui? Mas essa música é hora nenhuma, que não é litúrgica. Mas ela é do Padre Zezinho? Ué? Você é do Padre Zezinho, do Padre Joãozinho, do Padre Gabrielinho, do Padre Ratinho? É litúrgica? Mas que história é essa? Que história é essa, não é? E aí vem o estudo sobre Jesus Cristo, a formação do povo de Deus. Depois veio o estudo dos sacramentos. Misericórdia! Que espetáculo! Batismo, os 3 sacramentos de iniciação cristã: batismo, crisma e eucaristia. Os sacramentos de cura, que é o sacramento da penitência, da reconciliação e unção dos enfermos. Depois os sacramentos de serviço, né? Ordem e matrimônio, tudo. Aqui nesse mesmo lugar que eu dou aula online para os estudantes de teologia que serão ordenados diáconos, o livro-chave base é o Catecismo da Igreja Católica. Olha, e vou para casa com minha consciência tranquila, mas tranquila mesmo. Se da minha parte faltou uma maneira mais correta de expor, ele vai lá no número que eu indico do catecismo e vê tudo direitinho. Então a fonte de verdade não é o Monsenhor Guedes, é o catecismo. Que de repente, inadvertidamente, devido às incompetências de quem faz, pode perfeitamente ter desvio, deslizes, mas aí eu tenho lá. Depois, então toda essa parte sacramental, nossa Senhora, as virtudes teologais, as virtudes capitais, fé, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, todo o estudo de tudo isso. Depois, a respeito da consciência, a consciência moral, a liberdade do homem, a moralidade dos atos humanos. Às vezes a pessoa fala, eu fiz isso, mas eu não sei se é pecado, não sei se foi pecado. Que pena! Vai lá no Catecismo da Igreja Católica, vai lá, você vai encontrar lá direitinho as virtudes, o pecado, tudo direitinho, mas tudo direitinho. A lei moral, quando é que a lei está a serviço e quando é que a lei está oprimindo. Isso não deveria existir. Isso aí existe na Constituição dos homens, que faz um livrão enorme e de cada legislador ali arranja um jeito ali de interpretação. Isso aqui não é questão de interpretação minha, não. Não. Quem interpretou isso e tem moral para fazer isso é minha mãe igreja. É minha mãe igreja? Que história é essa? Que história é essa? Depois, os mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja. Então eu falei sobre os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja. Olha, meu Deus do céu. Por exemplo, quarto, honrar pai e mãe. Não é só isso, não. Aí vem tudo aquilo
que me leva a entender o que é honrar pai e mãe, por que honrar pai e mãe, o que é pai, o que é mãe, o estudo da oração, o que é rezar, o que é rezar, a oração vocal e a oração mental. Na questão da oração mental, nós normalmente somos muito enfraquecidos. Às vezes nós pensamos que rezar é falar e falar e falar. Jesus disse exatamente o contrário. Quando vocês for rezar, não precisa se preocupar com tanta palavra, não. Eu rezo sem dizer uma palavra. E olha lá, hein, cuidado. Se eu não sei rezar, se eu não tenho condição de me unir a Deus mentalmente, a oração mental, a oração sem palavra, a oração que brota do cérebro, que é molhada, que é regada pelas minhas condições do coração, do afeto. Então, se eu não sei fazer isso, eu não sei também fazer oração vocal, não, hein? De repente está tendo oração, está tendo palavra, mas não está havendo uma comunicação sincera, séria e madura com Deus. É muito sério isso. É muito sério, é muito sério. Depois a respeito do pecado grave, pecado menos grave, como é que é tudo isso? Como é que é isso? Como é que é isso, meu Deus do céu? Então, olha, é muito difícil, ou melhor, você não tem assim um discurso sobre o catecismo da Igreja Católica. O discurso é esse, é um livro sem o qual eu vou ficar arranhando na minha fé. Eu vou ficar andando na periferia do dado da fé, do ser cristão, do ser chamado, do ser enviado. Vou ficar nisso aí o tempo todo. Pois é, o que o senhor acha? Está certo? Está errado? A gente responde com toda a paciência. No meu caso, por exemplo, responde com toda a paciência. Mas eu fico pensando, misericórdia. Essa pessoa com tanto tempo de vida de igreja, essa pessoa catequista, às vezes ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, não é que a gente quer que essa pessoa seja sabedoria absoluta, mas os principais pilares da nossa fé eu desconheço. Quando também da parte do padre, meu Deus do céu, às vezes eu me espanto. Minha Nossa Senhora, você ficou no seminário, o que você fez lá? Certamente não fez muita coisa. Perguntas que você fica às vezes, nossa mãe do céu, como é que eu vivo numa igreja católica, apostólica, romana? Como é que eu participo dos sacramentos? Tem gente que já recebeu 5 sacramentos. 5. Batismo, crisma, Eucaristia, reconciliação e penitência, matrimônio. 6, que às vezes já recebeu os sons enfermos também. Recebeu 6 sacramentos. Dos 7 sacramentos, recebeu 6. E não conhece, não sabe o que está fazendo. E isso para uma pessoa que vive apenas, diz que é católico, porque recebeu o batismo e tal, ou casou na igreja, uma coisa assim. Então, católico, né, apenas de apelido. Eu tenho apelido de católico, isso aí é outra coisa. Mas eu estou falando de mim, de você. Pessoa da igreja, não é? E nós, catequistas, chamados a transmitir essa fé através do ensinamento
e do exemplo. Como é que eu vou ensinar se eu não tenho conhecimento? Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou ter um encontro com catequizandos sem ter um embasamento para fazer aquilo? Amanhã eu tenho aula online. E eu estou mais entregue ao que vem dos alunos, através de pergunta e tal. Mas eu, ao sair daqui, eu vou ficar o tempo necessário para poder eu mesmo fazer uma revisão da matéria lecionada e voltar a alguns pontos que devem ser voltados, além de estar pronto para as respostas, mas com conhecimento. O aluno faz uma pergunta: como é que eu vou responder? Se eu não, eu não sei, viu? Não sei, depois você pergunta o padre lá na igreja, aí, bom, fica naquele zigue-zague, não é? Aí não dá. Meu irmão, minha irmã, meu irmão catequista, viu? Olha, é inadmissível que eu, um catequista, não tenho o meu ensinamento transmitido, tirado do catecismo da Igreja Católica. Aqui está a Bíblia, mas a Bíblia pode continuar lá, né? Que não deveria, mas infelizmente ela pode ficar fechada lá o tempo todo. A igreja, com o catecismo, ela traz a palavra de Deus. E através da palavra da igreja, ela vai colocando tudo aquilo que o Senhor determinou que ela fizesse. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho. E São Paulo responde: e ai de mim se eu não fizer. Mas escuta aqui: fazer sem conhecimento de causa. Então eu vou deixar alguns questionamentos. Você tem contato com o SIC, com o Catecismo da Igreja Católica? Você tem condição de preparar um encontro de catequese, a não ser tendo um contato com a Bíblia e com o catecismo? Ah, outra coisa, o catecismo traz o texto bíblico, viu? Por exemplo, a Eucaristia, penhor da glória. Aqui tem as citações da Bíblia, onde foram tirados os ensinamentos. Lucas 22, Marcos, no pé da página. Portanto, quando eu abro o catecismo, eu estou abrindo também aquilo que está na Bíblia. Porque o catecismo não ensina nada além daquilo que nasceu da Santa Palavra de Deus. Outra pergunta: qual a relação que existe entre o livro da Palavra de Deus e o livro da Palavra da Igreja, ou seja, Bíblia e Catecismo? Qual é o conteúdo do catecismo? Aí você vai ter que ir lá no índice para você ver lá o conteúdo, o que esse livro tem. Eu disse aqui os principais, mas tem muito mais. Você ensina as orações oficiais da igreja? Os seus catequizandos estão aprendendo as orações da igreja? Credo, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai,
os sacramentos, tá? Os sacramentos, quais são os sacramentos de iniciação cristã? Eu ensinei, eu falei agora. Quais são os sacramentos de cura? E quais são os sacramentos do serviço? Espero ter contribuído um pouco, mas a minha intenção hoje foi provocar. Colocar o dedinho na ferida lá, se não tem ferida, tá tudo bem, mas tem. Fala, opa, acordar enquanto é tempo. E assim, você e eu teremos condição de não ser um catequista muito preparado, mas um razoável catequista já está bom. Já está bom. Me assusta, por exemplo, uma realidade nossa aqui. Nós somos da paróquia de São Pedro. Portanto, a festa de São Pedro, em São Paulo, é dia 29. Está lá no diretório da liturgia. Está lá. E se nós já celebramos São Pedro, São Paulo, dia 29, esse ano caiu numa terça-feira, então no domingo eu vou celebrar o domingo em curso, que nesse ano foi o 14º domingo do tempo comum. Aí você chega, está lá o ministro batendo cabeça com cabeça lá, com a coordenadora da igreja, não sei o que, para não sei o que vermelho, e leituras, mas você não... Como se chama a nossa paróquia? São Pedro. Nós não celebramos São Pedro dia 29? Sim. Vai celebrar outra vez? Nos lugares onde São Pedro e São Paulo são celebrados no próprio dia 29, o domingo seguinte se celebra o domingo em curso. Isso aí é antigo, gente, não é da agora, não. Aí vem o homem me insultar, dizendo que eu venho trazer coisas novas. Isso aí é de 1969, sabe? Tá, acho que nem a pessoa era nascida ainda. Meu Deus do céu. Então, olha, errar é humano. Mas se esses erros saem de nós catequistas, nossa, aí ele tem uma gravidade maior que a pessoa que não está na igreja, a pessoa que não está, né, imbuído desse clima, não é? Pode acontecer, mas para nós, por quê? Falta de conhecimento. Mas por que está faltando conhecimento? Por que você não sabe? É meio esquisito. Que Deus nos proteja, que Deus nos guie, que Deus, enfim, nos dê muito carinho pela palavra de Deus, expressa, pregada, escrita na palavra da igreja, no catecismo da Igreja Católica. Desça sobre você, sobre o seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.